Olá, amada em Cristo Jesus, nós estamos aqui unidas para mais uma aula da jornada Inspiradas no Senhor. Creio, que o Senhor tem operado grandes coisas para nós nesse tempo. Nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida pós jornada Inspirada no Senhor. E hoje nós estamos na 7ª aula da nossa jornada. A 7ª aula chama-se filiação. Por que filiação? Porque dentro desta aula nós vamos trabalhar a filiação como filhas de Deus, a filiação como filhas num contexto familiar e a filiação como filhos. Para as mulheres que já são mães, para as mulheres que anseiam ser mãe. Quando nós falamos de filiação, nós falamos de linhagem, gerações. O que você viveu, que as gerações, que a sua mãe viveu, que a sua avó viveu. Então nós vamos falar dentro deste contexto. Amém? Glórias a Deus. Bom, e agora é o momento de você escrever com o seu livro ou na sua agenda, se você tiver, o livro Inspiradas no Senhor. Aqui neste livro você encontra o conteúdo na íntegra da jornada. Tudo o que foi ministrado, ele está aqui disponível para você. E é algo da parte de Deus para você edificar o seu relacionamento com Deus. Então, neste momento, você vai escrever as suas orações ao Senhor, transcrevê-las ao Senhor. E você pode escrever as suas orações em relação aos seus filhos. Você sofreu um aborto. Você está com medo de tentar novamente, e repetir aquela dor, aquele sofrimento. Transcreve para Deus, fala: Deus, olha, eu vivi isso, mas eu creio que agora vai ser diferente em Cristo Jesus. Então coloco nas tuas mãos, Senhor. Transcreva para Deus: Senhor, eu estou com meu filho, adolescente, Deus, ele está, por exemplo, viciado no celular ou algum entorpecente, uma droga, e você tem sofrido com isso, as mães, elas retratam a verdadeira graça de Cristo. Por quê? Porque o seu filho sai à noite, sai com os amigos, às vezes não pede autorização da mãe, mas a mãe fica ali esperando. Como Deus, quando um filho de Deus, ele se afasta do Senhor, Deus ele fica esperando de braços abertos aquele filho retornar. Mas esse é um momento de você transcrever. Às vezes você está com a mãe enferma, coloca diante do Senhor. Às vezes, seus pais, estão se separando, coloca diante do Senhor, Senhor, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor é a provisão para isso. O Senhor tem poder, o Senhor é um Deus que criou os céus, criou a terra, que criou todas as coisas. O Senhor tem poder para transformar qualquer situação. Então esse momento é o momento de você escrever mesmo as suas orações para Deus. Você se sente filha de Deus? Você se sente amada por Deus? Escreve: olha, Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais de Ti, eu quero me sentir filha amada de Deus. E assim nós vamos construindo a nossa jornada Inspiradas no Senhor. Um tempo de muita aprendizagem, de muita graça, de muito favor de Deus na nossa vida. E olha, nós estamos plantando, às vezes com lágrimas, mas grande será a nossa colheita. Às vezes você pega um milho e planta, e você colhe mais que 100 sementes. Então creia que a nossa colheita vai ser 100 por 1. Amém? Glórias a Deus, Senhor. Para começar, nós vamos falar filhas sobre filhas de Deus. E filhas de Deus, nós já tratamos isso um pouquinho na nossa jornada. Nós somos filhas de Deus porque aceitamos Jesus de coração. Então vamos lá. Gálatas, no capítulo 4, versículo 7 diz: assim vocês não são mais escravas,
Vocês são filhas. E já que são filhas de Deus, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Então, olha só, nós não somos filhas aceitas por Deus pelo favor de Jesus na cruz? O que você pediu em oração na jornada que você transcreveu aí na sua agenda ou no seu livro? Deus lhe dará todas as coisas para os seus filhos. Mas olha só, eu pedi, Deus não me deu ainda. Creia, Ele está gerando, como um bebê que demora 9 meses para ser gerado no ventre de sua mãe. Cristo está gerando o seu milagre. E com certeza você vai desfrutar desse poder na sua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós somos chamadas para reinar em vida. Nós não somos chamadas para ser envergonhadas, para ser humilhadas, nós somos chamadas para reinar, reinar aqui na terra, transmitir a imagem e semelhança do Senhor, transmitir a glória do Senhor aqui na terra. Amém? Glórias a Deus. E nós somos filhas, não somos servas, somos filhas. O servo, ele faz por obrigação, por uma função, mas não, nós somos filhas amadas do Senhor. Então, quando você encontrar alguém, né, uma mulher, fala assim, olha, Jesus transformou a minha vida. Eu pude desfrutar de grande glória do Senhor através das jornadas inspiradas no Senhor e você pode também. Amém? Glórias a Deus. Em Romanos, no capítulo 8:15, diz: porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas receberes o espírito de adoção de filhos, pelo qual aclamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Glórias a Deus. Então, veja só, não tenha medo, mas ó, Letícia, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou com uma depressão, não consigo dormir, estou há vários dias sem tomar banho, estou à base de remédios, né? Você não precisa mais temer. Não precisa temer a vida, porque você é filha amada de Deus, porque o que é seu está na mão do Senhor e Ele está provendo sobre todas as coisas. Mas eu tenho andado ansiosa, né? Eu preciso de um trabalho, eu preciso que o Senhor entre com provisão. Ele já entrou com provisão. Quando você poder desfrutar, olhar os raios do sol e falar assim, Deus, olha para o céu e fala, eu te agradeço, Deus. Toma posse do seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Não viva mais escrava. Ah, mas o diabo vai fazer isso. Mas olha, eu estou fazendo isso, o diabo vai fazer aquilo. O diabo está tentando meus filhos, está tentando meu esposo. Não. Deus fala assim, não viva mais em temor, porque eu te dou todas as chaves para que você domine sobre essa terra. Em nome do Senhor Jesus, né? Recebemos a natureza de Deus, a semente está plantada e nós vamos colher, colher, colher em abundância. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estamos na presença do Pai. E o Senhor é o nosso maior presente. Ele é o nosso maior presente. Amém? E é a partir dele é que nós podemos desfrutar de tudo de bom dessa terra. Amém? Glórias a Deus. Agora nós vamos falar do segundo aspecto, que é o aspecto filhas, dentro de um contexto familiar. Amém? Glórias a Deus. Então esse momento é um momento bem prático da nossa jornada, né? De falar um pouquinho sobre esse aspecto de filhas dentro de um contexto familiar. Nós somos filhas de Deus, pelo favor de Jesus na cruz, agora Deus nos adotou, nós fazemos parte da família celestial, nós somos cidadãs do céu aqui na terra. Nós manifestamos o seu poder e sua glória e tudo que a gente crê, né? Se a gente crê, a gente pode fazer mais até do que Jesus fez aqui. Se você crê, você vai mover montanhas. Se você crê, né?
Então creia, creia, porque o poder de Deus está sobre nós. E as filhas, dentro de um contexto familiar, nós falamos, por exemplo, sobre casamento. Ah, eu não quero me casar. Mas você é uma filha, né, de um relacionamento, talvez um casamento, talvez um relacionamento extraconjugal. Então, nós precisamos abordar um pouquinho sobre, por exemplo, os traumas de infância, traumas que você viveu na infância. Vamos falar da sua família. Seus pais são casados ainda? Eles vivem juntos. Você pode ir com a sua família na casa deles. Você pode levar os seus netos, os seus filhos na casa deles, né? Pode. Você pode desfrutar desse ambiente, né, familiar, né, amoroso, ou não. Ou os seus pais se separaram no percurso da vida. Estão distantes um do outro, não se conversam, cada um formou uma nova família. Você tem trauma sobre isso, você passou por isso na infância. Foi doloroso, você sofreu. Hoje eu já acostumei com essa situação, mas está gravado aí na sua alma. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o Senhor entre com cura, que cure você do que você viveu. Amém? Glórias a Deus. Às vezes você é fruto de um adultério, às vezes você é fruto de um estupro. Isso está cravado na sua alma, né? Porque foi, olha lá, né? O vínculo da família. E aí? Deus fala assim, filho, hoje é um dia de cura, hoje é um dia que eu te liberto de todos esses sentimentos, porque tudo que, né, aconteceu é passado. E esse que eu estou criando um novo, em nome do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Às vezes você foi rejeitada, às vezes você foi criada por outro vínculo familiar, seus pais não te criaram, seus avós te criaram, às vezes um tio te criou, ou às vezes, né, é um pouco incomum hoje, mas mais comum antigamente, os seus pais tiveram e deu você para outra família criar. E aí se você não conhece seus pais natural, você fica com aquele sentimento. O Senhor diz que essas coisas, Deus tem provisão. Talvez Deus vai trazer, né, essas pessoas para você. Faz parte da cura, conhecer os pais natural. Às vezes Deus vai falar assim, ó, é passado, passou. Você hoje faz parte da família do céu aqui na terra, né, dessa grande família de crentes vencedores, daqueles que creem em Jesus como seu Salvador, daqueles que oram ao Senhor, entregam na mão dele. Então, tudo isso faz parte deste processo, né? Às vezes você não viveu num lar sem paz, muitas brigas, discussões, né? E aí você sofreu por todo esse processo, passou por este processo. Um dos fatos para a gente vencer isso é perdoar. Entender que essas pessoas, eles não tinham o discernimento, sabedoria divina. Por isso que eles viviam nas suas próprias concepções. Viver fazendo o que você acha que é certo é viver na natureza humana. Mas viver a natureza de Cristo é buscar a direção dele. Viver como o próprio Cristo nos ensina. Amém? Glórias a Deus, né? Talvez você tenha vivido uma falta de provisão. Talvez você pense assim, hoje eu trabalho, eu dou tudo que meus filhos querem. Por quê? Porque lá no passado você teve um sonho de ter uma bicicleta e não teve. Você teve um sonho, às vezes, de ter um celular já da época, não teve. Você teve um sonho de fazer um passeio, de conhecer o mar e não pôde, né? Então você teve uma falta, às vezes falta de alimento mesmo. E hoje você fala, não, eu vou fazer tudo para os meus filhos. Você precisa de uma cura. Eu falo aqui, olha só, eu falo com a autoridade de Cristo. Em famílias da época que tinham muitos filhos, geralmente as comidas mais gostosas, né, as frutas, eram para os menorzinhos. Os maiorzinhos só comiam o arroz, o feijão, a mistura. E aí você criou mais tudo pequenininho, ficou com aquele sentimento. Eu libero a cura hoje em nome do Senhor Jesus na sua vida. Então, todas essas questões e muito mais influenciam. Por isso que você precisa, então, se desprender um pouco dessa vivência no contexto familiar.
Talvez você teve uma família feliz, uma família em Cristo Jesus, porque eu acredito que para ser feliz tem que ter a presença de Deus, porque Cristo é a nossa felicidade, né? Então eu creio nesse poder. Se você teve uma família feliz, se você teve pais bons, deu tudo o que você precisava, né? Ele te ensinou a caminhar, te ensinou a buscar, né, os seus próprios desejos, a sua própria profissão, lutar pelo seu próprio casamento. Então, glórias a Deus por isso. Deus é muito bom, né? Aleluia. Glórias a Deus. O segredo nesse contexto é perdoar, perdão, amor, a bondade, a misericórdia. Talvez a sua mãe não te criou, mas hoje você pode ir lá dar um abraço e falar assim: mãe, eu te perdoo, né? Eu te amo em Cristo Jesus. Que o poder que Deus liberou sobre a minha vida esteja sobre a sua também. Amém? Às vezes você está brigada com uma irmã por falta de sabedoria. Nossa, olha, eu tenho pessoas que eu conheço anos separadas, anos sem se falar entre irmãs. Por quê? Porque aconteceu aquela situação, mas ela fez isso. Perdoa, ela é sua irmã, sangue do seu sangue, né? Ame ela em Cristo Jesus. Uma das mensagens de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Talvez você não se ama. Nós aprendemos na aula anterior a amar o nosso corpo como ele é. Independente se eu sou mais magrinha, se eu sou mais fortinha, né, se eu sou alta, se eu sou baixa, é o que Deus me deu. Ele deu porque tem um propósito sobre a minha vida. Então, glórias a Deus, é a natureza, é a genética. Amém? Entenda, né? Tratar as pessoas com bondade, com misericórdia, com empatia, se pôr no lugar. Por que que lá no passado, há 30 anos, aconteceu isso? Como que eles viviam? Quais eram as angústias? O porquê aconteceu tudo isso, né? E perdoar. O perdão não é para livrar aquela pessoa, né? Ah, mas ele fez isso, eu vou perdoar e fica por isso mesmo? Não. O perdão é para nos desprender dessa dor. Se desprenda dessa dor. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. E a cura não é algo que você vai esquecer. Quando você se machuca, faz uma cicatriz na pele, né, uma ferida na pele, ela tá ali, ela dói. E aí o tempo vai passando, ela vai se curando, né? Vai acontecendo um processo de regeneração e ela vai se curando. E assim são as dores de alma. E vai chegar um momento em que você olha a cicatriz e você lembra do que aconteceu, mas não vai te doer mais, porque o poder de Deus operou a seu favor. E para isso você precisa o quê? O que eu preciso fazer? Apenas se permitir. Deus, eu permito que o Senhor entre dentro de mim, com provisão sobre todas essas situações vivenciadas. Lembra que existe um processo espiritual? Pensa assim comigo, ó. O que os meus pais viveram, eu vou acabar reproduzindo. Eu já comentei durante a jornada que eu vivi um tempo separada do meu cônjuge, mas por quê? Porque eu reproduzi muito do que eu vivi na minha infância. Reproduzi no meu relacionamento. E aí, qual foi a chave? A chave foi Cristo, para me ensinar o novo, transformar a minha vida. E aí eu consegui reproduzir esse novo e ter sucesso, então, na minha vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos, então, entender um pouco, dentro de um contexto bíblico, a vida sobre José. José, um filho dentro de uma família grande, com vários irmãos. Ele está em Gênesis, vou contar um resumo dessa palavra. E José era amado pelo pai. Ele recebeu uma túnica do pai, que representava muito amor. E José teve um sonho, né? Um sonho que ele estaria no alto, ou seja, governaria, né, sobre os seus irmãos. E os irmãos, ou seja, gerou inveja nos irmãos, os irmãos venderam ele. Ele serviu então como escravo. Ele foi preso, injustiçado.
E José permaneceu firme no Senhor, firme em Deus. E tudo isso, resumindo a história, resumindo a parábola de José, na Bíblia, José é Cristo. Por quê? Porque ele veio para salvar a sua família. Ele persistiu, ele foi levantado governador. E quando faltava-se o alimento, sua família saiu de Canaã e foi para o Egito. Foi para o Egito em busca de alimento. Chegou lá e encontrou quem? Encontrou José como governador. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele revelou um sonho, então, de Faraó. E Faraó levantou ele como governador do Egito. Então, olha só, ele foi traído pela própria família, pelos irmãos. Os irmãos venderam. Mas quem ele salvou? Ele salvou a sua família, da fome, da miséria, de um tempo de escassez. E como que ele conseguiu? Por si só ninguém consegue. Ele conseguiu porque Deus habitava nele. Ele conseguiu porque ele entendeu que foi Deus que permitiu algo, mas para que ele conseguisse então salvar o seu povo. Em nome do Senhor Jesus, talvez você esteja vivendo uma dificuldade, você fala assim para Deus, Deus, eu não entendo por que eu estou passando por isso, por essa dificuldade. Eu não entendo, Senhor, mas lá na frente você vai entender, Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor, a salvação para minha casa, para o meu cônjuge, para os meus filhos. Essa salvação vai se manifestar ao seu redor para os seus parentes, seus sobrinhos, seus primos, Aonde você pisar o pé, manifestará a glória de Deus aqui na terra. O que você está vivendo nesse momento não vai ditar a sua vida, nos próximos 30, 40 anos. Vai passar, essa dor vai passar, mas você vai colher os frutos de um plantio. Um plantio que mesmo em dor vai ter grande colheita. Colheita na graça, no amor, no favor, na misericórdia de Deus. Amém? Glórias a Deus. E agora um pouquinho nós vamos contextualizar sobre os filhos. Então, retomamos sobre filhas no contexto de filhas amadas de Deus, entendemos um pouquinho do contexto familiar, falamos das dores, e glória a Deus se você não tem nenhuma dessas dores, em Cristo Jesus. Falamos da importância do perdão, de viver com bondade, de fazer o bem, independente de quem seja, porque Deus é conosco, E agora nós vamos falar dos filhos, amém? Então, olha só, em João 14, 9 diz, aquele que vem a mim vê o Pai. Então, olha só, Jesus, ele transmitia Deus. E os nossos filhos vão transmitir o que nós ensinamos, reproduzir como nós vivemos. E talvez você, nossa, não queria, eu não queria ter esse comportamento, mas você está reproduzindo o que você vivenciou na infância, Entenda, Deus é maravilhoso e se você está aqui é para algo novo que Ele tem transformado. Nós vamos receber de um grande poder ainda nessa aula, uma chave espiritual que vai mudar a sua vida. Amém? Bom, o Espírito Santo Consolador, que ensina todas as coisas, faz nos lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós, ele está operando em nós, está moldando em nós. A jornada se encerra na 8ª aula, mas você vai levar ela para a sua vida inteira. Quando você estiver dentro de uma situação, você vai lembrar. E você vai lembrar e vai falar assim, Espírito Santo me direciona, me capacita, eu sei que o Senhor está aqui dentro de mim, eu não estou entendendo, mas Senhor, fala comigo. E você vai ouvir a voz dele, doce como mel sobre o seu coração e vai falar assim, glórias a Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Falamos agora sobre os filhos. Primeira atitude. Primeiro ponto, atitude. Em Mateus 5,37 diz, que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Então, olha lá. Nós temos que ter atitude, firmeza no sim e também no não. Vamos exemplificar,
A desmama da criança. Você está amamentando, eu estou nesse processo de amamentação. Você está amamentando, decidiu que é o momento, então, de desmamar a criança. Daí você pega e ele vem, puxa sua camisetinha, puxa sua blusa, ele quer o seio e você fala assim, não, não. Daí ele vai brincar, às vezes faz uma birra, chora e volta. Ele vem de novo. Aí você deixa, amamenta. Então você não está afirmando com essa palavra não. O não, você está negociando não. E essa criança vai crescer na concepção de que o não é negociável. Que ele pode negociar o não durante a sua vida. Outro exemplo, você vai para o mercado, ele quer um brinquedo que está lá na prateleira, né, do mercado. Você fala não. Aí ele faz aquela birra, se joga com a cabeça para trás, chora, as pessoas olham, você se sente envergonhada. Para resolver aquela situação, você deixa a criança levar o brinquedo. Não é bom, você está negociando a palavra não. Seja firme, se você vai falar não, mantenha firmeza. Se você vai negociar mesmo, deixar a criança levar, então é melhor que não fale não, já deixa a criança levar. Porque ensine, tem ali ó, a atitude de ensinar o que é não, não e o sim, sim, né? O uso do celular, que é muito típico na nossa era, e eu quero puxar um aspas aqui. Mãe, discerne o tempo do uso do celular. Causa problemas de aprendizagem, causa problemas na visão, causa assim ansiedade, depressão. Essas crianças precisam brincar, interagir entre crianças, interagir na família. Às vezes você tá aí no quarto, mãe, e manda mensagem para o seu filho no outro quarto. Você manda mensagem para a criança, ótimo, ele tem um celular, tá lá na escola, filho, tá tudo bem, ótimo. Mas se você tá dentro da sua casa, se relaciona, né, não de forma tecnológica com essa criança. Tem um momento, se for filhas, ensina ela a fazer um bolo, ensina ela a amar essa casa, ensina ela a gostar da família, porque ela vai reproduzir o que você ensinou na nova família que vai nascer. Quando eles deixarem, né, o seu lar e forem construir uma nova família, eles vão reproduzir. Então vamos discernir, né? Vamos também saber usar a tecnologia para coisas boas. Nós precisamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então ensinar a colocar algo que é de Deus no celular, porque o celular é uma porta aberta também para muitas coisas que não provêm do Senhor na vida dessas crianças. Mas em relação ao uso do celular, nós podemos falar assim, ó, você tem 2 horas do celular por dia, um exemplo. Daí a criança fica 5 horas. Desliga o celular, vai dormir. Você não tá no quarto dele, ele fica até as 3 da manhã no celular, 4 da manhã. Ele chega na escola super cansado, porque ele ficou o dia, né, a madrugada inteira nesse aparelho. Então, se é preciso, né, pega o celular, né, do 8 da noite, 9 da noite, leva para o seu quarto, deixa aquela criança dormir. Porque, né, é muito importante discernir o não, não negociar, né? E também não dar portas abertas para que ele próprio negocie. Agora, outro ponto é a educação. Então, lá, Provérbios 19:18 diz: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Então nós precisamos corrigir os nossos filhos. Ah, mas ele riscou a parede. Corrija. Corrija o filho. Filho, olha, não é legal você riscar a parede. A mamãe vai te dar uma buchinha e você vai limpar, eu vou te ajudar. Você vai limpar para entender que não deve sujar a parede, que não deve riscar a parede. Estou dando um exemplo, mas dentre vários, corrija seu filho. Corrija enquanto há tempo, né? Mas não mate de pancada, não é para espancar a criança. Vivemos num país que não aceita agressão, né, em crianças, né? Você precisa corrigir. Se você tiver um diálogo saudável com essa criança, com certeza você vai criar, né, um adulto que tenha esse discernimento. Provérbios 22:6 diz:
Eduque a criança no caminho em que se deve andar. E até o fim da vida não desviará dele. Aleluia. Olha, o testemunho de vida é aquela criança que cresce nos caminhos do Senhor, entende que o Deus é um Deus tão grande de amor que ele cresce e não se desvia desse caminho. Que a graça de Deus é abundante na vida dele, que não é pelo que ele faz, mas sim pelo que Cristo fez por ele. Nós precisamos educar sim, nós precisamos ensinar sim, mas entenda, eu não posso falar assim para essa criança, ó, Deus está vendo, Deus não vai te amar mais, você está fazendo isso, ó, Deus não gosta, então você precisa educar com a sua autoridade, ó, não é bom. Sujar a parede, a casa fica suja, né? Não é bom. Ó, você deixou o lixo na sala, não é bom, você precisa de um ambiente limpo. Não é bom comer doce antes do almoço. Não é bom substituir o almoço por doce. Se você deixar a mãe expostos os doces, com certeza ele vai querer comer o doce e não vai almoçar. Então tenha estratégias na sua casa também. Amém? Glórias a Deus, né? Em Colossenses 3:20 diz: Filhos, o dever do cristão de vocês é obedecer sempre o pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Então, nós precisamos também fazer parte dessa construção. A criança, ela não nasce sabendo, então nós precisamos ensinar, né? Ela nos obedecer. Se eu falar, filha, não coloca lá o dedo na tomada. Filha, ó, você pega, né, o seu lixo e coloca lá no cesto. Filha, você pega a sua roupa, coloca no cesto. Filha, escova os dentes. Filha, passa protetor solar. Filha, passa desodorante. Nós estamos instruindo, né? E aí eles precisam o quê? Respeitar, sim, mãe. Vou fazer. Ó, não fala assim comigo, eu sou autoridade na sua vida, eu sou a sua mãe. Não pode deixar essa criança crescer, virar um adolescente, sem entender que nós somos autoridades na vida deles, né? Em Provérbios 13:24 diz: Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Então, esse versículo fala assim, ó, se você ama seu filho, corrige ele. Porque se você deixar ele fazer tudo o que ele quer, não vai ter um tempo de você livrar eles das portas do mundo abertas. Então corrija seu filho. Essa amizade não é boa para você. Eu não quero você com esses meninos. Ó, diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então essas pessoas não são seus amigos. Mas se eu falar e ele não querer me escutar? Lógico, nós vamos usar a ferramenta que Cristo nos deu, que é a ferramenta da oração. Eu vou falar com ele, mas antes eu ponho Deus, abro o coração, converto o coração desse filho a mim, que ele me entenda, Senhor, que eu não quero o mal dele, mas é sim que eu quero preservar ele de algum mal, de alguma estratégia do inimigo para a vida dele. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom todo o tempo. Bom, continuando em Salmos 127, 1 até o 3 diz: Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Nossa, eu sou abençoada com minhas filhas. Você é abençoada com as suas filhas. E Deus vai te abençoar com filhos, se esse é o desejo do seu coração. Ao mundo ele fala que filho dá trabalho, que filho dá gasto, mas Deus fala, eu te abençoo com os filhos. Eu vejo assim os meus pais desfrutando, nós nos reunimos toda semana e ele curte os netos e os netos vão e abraça o vô. E isso é um desfrute de Deus para a nossa vida. Faz um sentido, é um propósito. Faz parte do propósito que Deus nos chamou. É muito prazeroso. Amém?
Não comparar os filhos está dentro do nosso presente de Deus. Ah, mas a minha filha está fazendo medicina e o meu filho, ele não se deu bem no colégio particular. Ah, mas ó, esse menino, não comparar, né? Mas sim orar por diante do Senhor. Ah, a minha filha, a primeira é magra, a segunda, ela não vai ser magra. Eu tô dando exemplos, né? Então, não comparar, né? Não comparar, né? Não olhar o filho como um problema. Ah, mas esse filho aqui, ó, é fruto de um relacionamento que, eu tava iludida, eu tava cega. Eu me relacionei com a pessoa e eu tenho. Esse filho não é um problema. Se ele te deu um presente de Deus, talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender. Olhe essa criança com outros olhos. Declare bênçãos na vida dele. Beija a testa dessa criança. Fala: Deus abençoa. Abençoa eles, né, os filhos, para sair para a escola. Abençoa os netos, né? Eu libero as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e desfrute do poder de Deus na vida. Eles vão dar orgulho, eles vão ser bons profissionais, eles vão ter sucesso no casamento e talvez o que nós vivemos, que foi algo doloroso e sofrido, não vão fazer parte da vida deles. Amém? Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Agora, nós vamos abrir uma aspa dessa aula para falar sobre os filhos em relação à separação dos pais, né? A gente sabe que não é a vontade de Deus. Deus não destrói uma família para construir outra, né? Que algumas coisas acontecem, né? E as pessoas não discernem e realmente separação vem. E com isso, quem sofre? Sofre o casal, sofre a mulher, sofre o homem. Ah, mas esse homem estava traindo, ele não sofre? Sofre também. Porque lá na frente vem o arrependimento, lá na frente ele percebe que a decisão não foi a melhor decisão que ele tomou. Mas, como nós estamos falando sobre os filhos sofrem. Talvez eles crescem e adulto ainda sofrem. Ainda não foram curados, né? Então, olha só, sofre a rejeição porque, por exemplo, o filho fica com a mãe, o pai começa um novo relacionamento, tem novos filhos e ele não se importa com aquela criança que cresce e se transforma em um adolescente e ele cresce se sentindo rejeitado, rejeitada, né, pelos pais. Pensam que não são amados, vamos supor, tá com a mãe essa criança, ele está com a mãe, essa criança, mas a mãe também casa, forma uma nova família. Tem outros filhos com aquele, né, novo marido. E aí o que acontece? Aquela criança fica lá, eu não sou amada, porque meu pai tem uma nova família, a minha mãe tem uma nova família e eu estou no meio dos dois. Eu não sou amada. Sofre aquela criança, né? Então, se você vive essa história, se você está no novo relacionamento, acolher essa criança fazer parte do vínculo familiar, né? Acolher de alguma forma, orar ao Deus, para Deus dar direção, amém? Glórias a Deus. Essas crianças têm medo de mudanças. Eles se tornam adultos com medo de mudança. Por quê? Porque ele teve uma grande mudança. Os pais viviam junto, né, se beijava, tinha aquele carinho da família, tinha aquele vínculo familiar e de uma hora para outra tudo acabou. Então, assim, ele tem medo de mudança porque ele tem medo do novo, porque aquele novo construído foi sofrido, né? E eles se sentem excluídos nos novos relacionamentos. Os pais tendem a depositar nos filhos a frustração daquele relacionamento. Você, mulher, tem um filho, é de um relacionamento que você não vive hoje com esse parceiro. Você acaba depositando a mágoa, o ressentimento, a raiva daquele homem nessa criança. As mulheres acabam fazendo isso, ou os homens acabam fazendo isso. Se frustrou com a mulher, né? E aí o pior, que usa essa criança, né, como uma flecha para flechar com a pessoa, né, o homem, o pai dessa criança, usa, né, essa criança para flechar a mãe, ou seja, para afetar, né, a vida de alguma forma. E aí
essas crianças ficam ali no meio, sofrendo as consequências de tudo isso. Então, se você é hoje uma adulta que você viveu tudo isso, eu profetizo a cura em nome do Senhor Jesus. Entenda que seus pais, eles não tinham discernimento de Cristo, mas hoje você tem a Cristo Jesus. Então, que Ele venha curá-la em nome do Senhor Jesus. Se você é mãe, tem uma criança dessa, né, seu filho, talvez você até tenha deixado ele morar com o pai. Ora o Senhor, né? Deus é um Deus que direciona, Deus é um Deus que capacita, Deus, Ele vai direcionar esse caminho. Ele não deixa de te amar por conta disso, né? Ele que vai te dar direção, mas tenha sabedoria divina para lidar. Ame seu filho, porque filhos são bênção do Senhor. Glórias a Deus. Uma das flechas que as mães ou os pais usam, né? É aquela criança não deixar falar com o ex-marido, aquela criança não deixar ir ver o pai, ou o pai não querer que aquela criança vá lá naquele novo ambiente familiar. Outras questões nós temos evitar as brigas e discussões na frente das crianças, né? Mesmo que você não viveu uma separação, pense, você está aí, né? Você briga com o seu cônjuge na frente deles. Aí o cônjuge fala assim: se você continuar assim, eu vou embora. E aquela criança: meu Deus, se minha mãe não melhorar, meu pai vai embora. E ela sofre. Então vamos evitar, vamos crescer saudáveis, né? Vamos fazer parte que esse vínculo familiar seja um vínculo familiar saudável entre Jesus, para que você tenha filhos saudáveis, adultos saudáveis e que possa então desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Glórias a Deus. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de geração, né? De geração em geração. Como assim? Da minha avó veio a minha mãe, da minha mãe hoje estou eu aqui, da minha vida surgiram minhas filhas, então de geração em geração. Glórias a Deus. Pensa assim, se você já é avó, né, você já passou daquela preocupação de mãe. Aquela preocupação de mãe que fala: filho, você leva a blusa, tá frio. Filho, põe o sapato, tá? Coloca o sapato, você está descalço, vai ficar gripado. Ó, filhos, aqueles lá não são seus amigos. Então você vive etapas da sua vida, né? As etapas que ensina a andar, que ensina a comer, falar, e as etapas que vai para a escolinha, e a etapa dos cuidados, e a etapa de escolher uma profissão. E aí eles escolher alguém para casar. Será que essa mulher é a mesma que Deus mandou? É Deus que mandou ela para a vida do meu filho? Tudo isso, né, acaba se vivenciando. E dentro dessa geração, né, da busca da profissão, do relacionamento com os filhos, será que é realmente, né, esse menino aí, será que ele é um menino bom de família para estar com a nossa filha? Então, ora, põe diante do Senhor, né? E aí os filhos vêm em casa os filhos, e o seu cônjuge, né? O seu esposo chora, porque aquela filha que ele criou com maior amor, as meninas são mais apegadas ao pai, casa, e eles deixam então aquele lar, constroem uma nova família, e aí vem os netos. Então, tudo isso faz parte da geração, né? E vem os netos, né? E aí, se os filhos erram nesse percurso, errou a escolha da profissão, parou a faculdade na metade, a gente sofre junto com eles. Vamos por diante do Senhor. Deus dá força para eles terminarem, Deus dá direção para eles cumprirem o propósito para o qual o Senhor destinou aqui na terra. Tudo isso faz parte então das gerações, e os netos vêm e a gente desfruta então. E o amor de neto, as avós, elas amam dobrados, elas amaram os filhos, mas elas amam em dobro. Os avós amam em dobro esses netos, e aí eles estragam com muito doce, balinha, né? E tudo isso faz parte do contexto das gerações da família. É lindo, né? É um processo maravilhoso, muito gostoso de desfrutar aqui na terra mesmo. Se os filhos erram, a gente sofre com eles. E se os filhos erram, a gente ora. E aí a gente põe
clama ao Senhor, Senhor, né? Entra com provisão, né? E aí faz parte dessa geração. E Deus é conosco, porque nós somos a geração de Cristo. Amém? Glórias a Deus. E falando dessas gerações, nós temos que falar um pouquinho sobre herança familiar. Em Êxodo 25, e agora um ponto bem importante e espiritual da nossa aula. Diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então entenda, hoje eu aceitei Jesus como meu Salvador aos 29 anos. Oro pela conversão dos meus pais. Eu acredito que Deus já converteu o coração deles, apesar de serem idosos, né, e não frequentarem muito um templo conosco. Mas entenda que Deus castiga os filhos até da terceira, quarta geração para aqueles que os desprezam, para aqueles que não têm Deus como seu único suficiente Salvador. Aqui nós podemos falar então sobre as heranças de maldição. Contextualizando esse versículo, vamos entender. Às vezes, por exemplo, você foi traída e aí você não entende por que isso aconteceu. Mas lá no passado, a mãe foi traída ou a avó foi traída. Uma herança de maldição de geração em geração em famílias, por conta das escolhas, né? Das escolhas dos seus pais. E a minha mãe foi por conta da escolha dos pais dela, e a minha avó foi por conta da escolha dos pais dela. Então entenda que tem algo espiritual que ele vai de geração em geração, né? Situações, né? De geração em geração, enfermidades que acometem. Às vezes um tem um infarto, o outro teve, um é hipertenso, a filha é hipertensa, um é diabético, o outro é diabético. Então existem heranças, né, de maldição. Mas veja só, Deus é bom. Será que Deus é bom? Porque todas essas heranças, né, todas essas coisas ruins acontecem, mas elas acontecem para quem os desprezam. E para aqueles que os desprezavam e aceitou Cristo Jesus como seu Salvador? Será que isso permanece na vida? Nós vivemos então uma humanidade castigada? Vamos ver qual foi a solução para esse problema que o próprio Deus nos deu. Então Deus, olha lá, Cristo nos redimiu do castigo de Deus. Cristo, ele nos reaproximou de Deus. Pelo favor de Cristo, hoje nós podemos falar, Abba, Pai. Hoje eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu não desprezo Deus. Mas se lá no passado, anteriormente, teve alguém da minha família que desprezou a Deus, qual é a solução? Está em Gálatas 3, 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Glórias a Deus. Então essa maldição foi maldito aquele pendurado no madeiro. Então essa maldição, ela foi levada por Cristo. Essa maldição de gerações em gerações não pertence à minha vida mais. Se a minha avó foi traída, eu não vou ser traída. Se a minha avó tinha uma enfermidade, eu não vou ser mais enferma, porque Cristo levou sobre si toda a enfermidade. Cristo levou sobre si toda a maldição, para que a gente tenha uma vida abundante aqui na terra. O segredo é acreditar. Olha, mas eu tô com uma dor, mas essa dor não me pertence, porque Cristo me fez curada, porque o sangue do Cordeiro de Deus me cura. Amém?
Glórias a Deus. Então veja só, como Deus prometeu, Jesus por nós, Ele cumpriu. Né? E se Deus prometeu, e eu creio nas promessas de Deus para a nossa vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo que prometeu para nós. Amém? Glórias a Deus, aleluia. É muito bom, é uma aula heterogênea, você se entender, mas é algo faz muito a presença aqui na sociedade de hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade heterogênea, né? Muitos casamentos foram se desfazendo, foram vinculando novos relacionamentos, e aí, às vezes a gente está lá firme naquele novo relacionamento, né? Para que ele dê certo, e esquece daquelas crianças. Eles precisam de você. Meu filho tem 12, 13 anos, 14 anos, não precisa de cuidado. Você acha esse menino aí precisa de eu escolher a roupa para ele? Precisa? Não, eles precisam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso abraço. Mesmo que seja grandão, que esteja do seu tamanho, abrace seu filho, beije seu filho, dê carinho para o seu filho, ensine ele. Amém? Porque Deus, Ele nos deu essa missão aqui na Terra, e se Ele nos deu essa missão aqui na Terra, Ele nos deu capacidade para cumprir. Amém? Chegou aquele momento especial, onde você tem uma área no seu livro para escrever o seu testemunho em relação à vida, né, em relação à filiação. Se você sentiu no coração durante essa aula algo que tocou no seu coração, escreva para Deus. Deus, ó, eu vivi isso, eu sinto isso. Provê, cura, transforma. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso que essa situação seja transformada lá na minha casa. Eu preciso reduzir as horas de telefone que meu filho usa. Senhor, eu preciso ter mais autoridade, Senhor, no sim e no não da minha casa. Então, que o Senhor venha manifestar na sua vida nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. É um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar com você. Se você tiver alguma dúvida, algo que você não entendeu em relação a alguma dessas palavras, você pode deixar lá no chat, né? Você pode fazer a sua pergunta em relação lá na plataforma, e com certeza, né, nós vamos poder fazer o melhor para que você compreenda, mas compreenda, né, que há uma única direção, Jesus. E é Ele que nos direciona, então coloca nas mãos dele, mas coloca e deixa, não tira e tenta fazer com as suas. Fala assim, Deus, eu vou esperar porque o Senhor proverá. E lembre-se sempre, Deus não tem neto, tá? Deus tem filhos. Então, por muitas vezes você está aí no meio, intermediando entre seu filho e Deus, e na realidade o que Deus quer é se mostrar e se revelar como, né, um Deus de amor para o seu filho, porque na realidade ele não tem neto, ele tem filhos e filhos e filhos, e nós como filhos seremos como o sal da terra abundantemente, né, como a areia da praia nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula.